Brasil, vamos tratar então do tema que movimenta as redes sociais, o noticiário, de certa forma, ainda segue intenso nesta quinta-feira por causa do vídeo divulgado ontem pela ex-primeira-dama Michele Bolsonaro, com críticas ao senador Flávio Bolsonaro. Acho desnecessário a essa altura do campeonato exibir alguns trechos desse longo vídeo, tá? Longo vídeo de quase meia hora, porque o conteúdo já é conhecido de todos, mas as repercussões talvez sejam o mais importante para a gente tratar aqui com o Gerson, com o Olavo. Fato é que, confesso, ontem, quando a mensagem chega, viu o vídeo da Michele, né? Olha, eu olhei para o celular, eu me preparando para ver o jogo do Brasil, estava preocupado, queria ver o Neymar em campo, queria que o Brasil ganhasse aquele jogo. E aí, eu com a minha camisa da seleção, pego o celular, ó, vi o vídeo da Michele. Falei, opa, juro, confesso, Gerson Olavo, confesso, eu pensei, dia do jogo da seleção, a Michele gravou um vídeo apoiando o Flávio, foi a primeira coisa que passou pela minha cabeça. Ela gravou um vídeo manifestando apoio ao Flávio, entrando de cabeça na campanha. Hoje o Brasil vai ganhar. É isso. E aí eu respondi, ainda não. E veio o vídeo. Imediatamente o link, né? Eu cliquei ali, comecei a assistir, falei, eu não estou entendendo nada. Né? Nos primeiros 2 minutos, falei, não estou entendendo nada. E aí depois, no final do vídeo, nem foi preciso chegar até o final para entender do que se tratava. Bom, acho que eu vou deixar até para análise de vocês a questão estética, do timing, do discurso, do texto, mas nosso radar segue sempre antenado. Então eu tenho já uma repercussão e, evidentemente, um vídeo que o senador Flávio Bolsonaro publicou agora há pouco. Então eu acho que a gente pode começar exibindo o vídeo do senador Flávio Bolsonaro e aí eu passo para vocês. Lanza, vamos trazer a fala do senador Flávio Bolsonaro, que é o ponto mais atualizado neste momento. Eu sou casado há 16 anos, pai de 2 filhas maravilhosas, nunca desrespeitei, maltratei ou humilhei uma mulher na minha vida. Eu jamais faria isso com a esposa do meu próprio pai. Eu sempre fui reconhecido pelo meu equilíbrio, educação, respeito com todo mundo, até com os meus adversários políticos. Em nenhum momento eu ofendi ou tive a intenção de ofender a Michele. Se eu fiz em algum momento, mais uma vez, eu peço desculpas. Tenho respeito por ela, reconheço o trabalho dela no PL Mulher, que bateu recorde de filiação de mulheres, pelo trabalho dela com surdos, com as pessoas com doenças raras, pelo cuidado com meu pai e por tudo que ela representa, sim, para o Brasil. Toda a nossa família está passando por um momento muito difícil. Eu entendo a angústia da Michele, vendo meu pai ali todos os dias, sofrendo com uma injustiça gigantesca. Eu também sofro muito, mas eu sigo firme. Eu estou viajando o Brasil inteiro, carregando o manto que meu pai me deu, passando dias longe de casa, da minha esposa, das minhas filhas, sem poder orar com elas, sem poder dar um beijo na cabecinha delas antes de dormir. Estou sofrendo várias ameaças de morte e mesmo assim estou aqui focado na missão. Porque eu acredito de verdade que é projeto de Deus para o nosso país. Eu tenho total convicção que todos nós, eu, Michele, você que está me assistindo, a gente tem o mesmo objetivo, que é o melhor para o nosso país e livrar o Brasil das mãos sujas do PT. É natural que, de vez em quando, a gente enxergue caminhos diferentes para chegar no mesmo lugar. Isso acontece nas famílias, nas empresas e também na vida pública. Divergência de estratégia não significa divergência de princípios. A minha família é igual a sua que está me assistindo. A gente também é de carne e osso. A gente erra, acerta, tem divergências, pensa diferente em alguns pontos, concorda em outros, e vida que segue. O importante é que a gente vai superar e vai seguir em frente juntos. Eu estou cumprindo uma missão designada por Jair Messias Bolsonaro. Todas as minhas decisões sempre são tomadas com o respaldo dele. O Brasil precisa se livrar do Lula e do PT. A gente tem que ter o foco nisso. Bom, a reunião na próxima quarta-feira está mantida para tratar justamente das soluções que a gente vai propor para as mulheres de todo o Brasil, que acordam cedo, trabalham, estudam, cuidam dos filhos e das famílias. E de coração aberto, quero reforçar o convite que eu já tinha feito para a Michele.
justamente porque eu acredito que o diálogo, o respeito e a união vão ser sempre o melhor caminho. Então o convite segue de pé e o coração segue aberto, Michele, porque a gente tem que focar no nosso Brasil, a gente tem que resgatar o nosso país. E sozinho é muito mais difícil. Preciso de todo mundo junto comigo. Posso contar com você? Um abraço para todo mundo. Fique com Deus. Tom certo, na minha opinião, tom certo e as palavras certas. Esse um vídeo acertado. Rapidamente também trazer a publicação que a Michelle fez nas redes sociais, em texto, né? Tem aí na sua tela, ela fez essa publicação horas antes, tá? Ela disse, olha, para ficar claro, eu não tenho raiva de ninguém, apenas esclareci uma situação que estava sendo deturpada. Vamos todos trabalhar juntos para derrotar o atual desgoverno. Não há briga nem competição. Peço apenas que não retirem trechos da minha fala de contexto para gerar confusão. Uma nova história será escrita com verdade, clareza e respeito. Fiquem em paz. Bom, eu vou passar então para o Gerson, depois Olavo, e eu acho, Gerson e Olavo, de verdade, que tem vários pontos para serem analisados. Mas essa fala do senador Flávio Bolsonaro, ela está no tom certo. Olha, houve algum erro? Teve problema? Vamos conversar. Senta e conversa, vamos conversar. Não precisa gravar um vídeo de meia hora na internet para demolir, para atrapalhar, se não é para o bem, por que fazer? Vamos conversar, senta e conversa. E se houve falha, tá, ele está pedindo desculpas. Até porque todo mundo ali guarda a fé num lugar muito especial, com muito carinho, né? E o perdão faz parte de tudo isso. É isso que ele está dizendo. E acho que é isso que ela deve praticar também. Mas quero ouvi-los. Gerson, começa com você. Bom, Silvio, alguns aspectos, eu até conversei com a minha esposa que guarda duas características que eu respeito bastante. Primeiro, é uma mulher muito vivida, né, com mais de 60 anos, só de casamento nós temos aí 41. Então, é alguém que conhece não somente a questão da experiência familiar, mas ela é psicóloga e conhece os temas envolvidos aí. E ela foi muito sábia quando me falou hoje de manhã, dizendo: olha, na minha opinião, existe um ambiente de estresse psicológico gigantesco aí nessa família, que envolve, obviamente, a Michele Bolsonaro, pressionada por toda essa situação que a gente tem visto o presidente Bolsonaro. Então, colocar desse assunto, ou pelo menos nessa base, nesse pano de fundo, eu queria fazer algumas provocações um pouco mais elaboradas. Você sabe qual é a figura que eu acho que é mais importante para a gente trazer à memória nesse momento? É uma figura, inclusive, que está querendo voltar para a política agora, parece que está passando por um tratamento aí de câncer. É alguém que eu até me preocupo bastante, porque há uma migração muito grande de cubanos que estão imigrando para o Brasil nesse momento. Já há mais cubanos no Brasil hoje do que venezuelanos, para que a gente tenha uma ideia. E me preocupa um pouco pelas articulações dessa pessoa, dessa figura, com o seu passado em Cuba, e espero que sejam cubanos parecidos com aqueles que vêm aqui para os Estados Unidos, que são críticos do regime, fogem do regime, não que estejam indo para o Brasil porque identificam ali uma guarida, talvez, ao resquício do que foi o movimento revolucionário em Cuba. Eu estou falando do comandante Daniel, ou seja, José Dirceu. Por que eu trago José Dirceu para o assunto da Michelle? Por incrível que pareça, eu não vou falar de José Dirceu do aspecto negativo dele, não. Eu vou falar de um aspecto positivo e, de certa forma, dizer que nós da direita temos que aprender com José Dirceu algo muito importante que eu observei no PT já há muitas décadas, Silvio e Olavo. O José Dirceu, ele comandou o Partido dos Trabalhadores com mão de ferro durante um período grande. E sabe o que acontecia? Eu tinha amigos e até parentes que eram petistas de carteirinha, que faziam questão de comparecer em todos aqueles eventos do PT. E eles eram ideológicos, eram pessoas, inclusive, eu não vou citar o nome até para não constranger, esse é um assunto até que é difícil nas famílias, até hoje, né? A gente tem dificuldade de se juntar no Natal, né? Porque tem petista na família. Bom, mas um desses petistas da minha família
É alguém honesto, um cara realmente dedicado às causas sociais, e ele é até hoje petista de carteirinha. E ele ia para esses eventos do PT, e o José Dirceu ele fazia o seguinte: ele deixava a ala ideológica falar, gritar, espernear, mas na hora do vamos ver, ele tinha o controle do grupo na sua mão, que era o grupo que tocava a estratégia do Partido dos Trabalhadores para a obtenção do poder e manutenção do poder. Por que eu faço essa comparação? Porque nós, na direita, nós estamos vivendo esse momento que não temos ainda consolidado, de maturidade. Hoje, nós temos várias nuances ou vários segmentos no que se convencionou chamar de direita no Brasil. Tem o pessoal mais liberal, tem o pessoal mais conservador, tem o pessoal mais de centro, tem o pessoal mais pragmático, tem o pessoal que defende algumas pautas e outras não, se agarra em pautas que todos estamos juntas e em outras já nem tanto. E esse espectro que o PT sabia administrar com maestria, e o Dirceu sabia administrar com maestria, porque ele deixava o pessoal falar, gritar, etc. O que aconteceu com o passar do tempo é que vários desses que eram mais ideológicos foram deixando o partido. Dali surgiu o PV, dali saiu o pessoal do PCO brigou e tal. Mas o José Dirceu ele tinha essa capacidade de dava ali um pouquinho de espaço para um, para outro, etc. Mas ele sabia que ele não podia abrir mão da ideologia. Esse pessoal que fazia barulho ideológico era importante para manter a militância, para manter o elan, para manter ali o ethos do partido trabalhando. Mas se ele deixasse o partido na mão desse pessoal, ele jamais obteria o poder e ele não conseguiria manter o poder, porque ele é um animal político. Feito essa introdução, eu quero dizer para vocês que eu ouvi toda a fala da Michelle e primeira coisa que eu tenho que confessar para a audiência, ao contrário, talvez, até do que o Silvio falou, né, que ouviu, poxa, eu também pensei até que ia ser eu também vi ali no momento do jogo, né, mas eu estava vendo o jogo, eu não dei muita bola. Depois que acabou o jogo, eu fui ver que as redes sociais só falavam disso. Aí eu fui ouvir. Eu falei, antes de eu me manifestar, deixa eu ouvir. E eu confesso para vocês que eu não fiquei... Eu posso dizer para vocês que o meu estresse em relação a esse vídeo foi mínimo. Primeiro porque, aos meus 63 anos, depois de ter passado pelo Sérgio Moro, deixando o governo, e eu vi até gente que comparou, né, o vídeo da Michelle àquela fala do Moro quando deixou o governo. Eu não enxerguei dessa forma. Digo para vocês que eu vi aquele vídeo, achei realmente que é uma diferença, né, do homem para a mulher nesse aspecto. Algumas vezes, né, nós somos mais racionais, as mulheres são mais emotivas, ela está fragilizada. Colocou ali, há quem diga que de maneira proposital, explorando, pode ser que sim, mas eu digo para você que o que ela falou para mim revela algo que eu aprendi no Peru, aprendi agora na eleição da Colômbia, mas o Peru, vou pegar o Peru só como exemplo. Vocês sabem por que o Peru ele está há 10 anos com 8 presidentes, e agora, depois da última eleição, o presidente sofreu impeachment, a vice-presidente sofreu impeachment, depois o presidente da Assembleia assumiu, depois ele também foi afastado, teve o 4º presidente para agora chegar na Keiko Fujimori. Por que o Peru está nessa confusão toda? Ele está nessa confusão toda por culpa da esquerda? Não. O Peru está nessa confusão por culpa da direita. A direita no Peru, ela se fragmentou e briga tanto, eles brigavam tanto entre si, que eles não conseguiam governar. Veja só, a esquerda ficou irrelevante no Peru, do ponto de vista político, durante a última década e sempre chegava no segundo turno e às vezes até ganhava. Como? Porque a direita ficava brigando. E agora eles tiveram 2 passos importantes. Primeiro que eles tiveram uma mudança que transformaram agora o Peru em bicameral. Terá Senado e Câmara, isso já favorece para não ter essa instabilidade. Toda hora tem impeachment, já tem uma diluição ali do parlamento. Mas o segundo motivo principal é que finalmente parece que eles entenderam que as cicatrizes deveriam ser saradas. Deixar no passado essa briga. Só que no Brasil, Silvio, nós estamos ainda na fase de gatinhar do que seria uma direita. Quando a Michelle toca na questão do Ceará, por exemplo, eu te digo com toda sinceridade, Silvio,
Eu tenho a mesma opinião que a Michelle em relação ao Ceará. Todo mundo conhece minha opinião. O pessoal já sabe, inclusive, que o meu sonho, cheguei a falar aqui contigo, falei com o Pitoli, o meu sonho lá atrás era que nós tivéssemos o Zema de vice do Flávio, de modo que o Novo estivesse junto com o PL e essa aliança fosse a mesma que a gente está vendo no Rio Grande do Sul, no Paraná, em Santa Catarina, e chegasse até o Ceará. E lá no Ceará nós teríamos um palanque para o próprio Flávio Bolsonaro ali junto com o Girão. E essa era o meu sonho, né, de uma direita mais unida. Até porque, pô, para mim não tem a menor dúvida, a Priscila é uma baita candidata ao Senado e dá de 1.000 a 0. Me desculpe, André, mas dá de 1.000 a 0 no pai do André. O pai do André não tem a menor condição de ser comparado com a Priscila lá no Ceará. Uma menina que eu conheci aqui na Flórida, ela veio, estava barriguda, grávida, fez uma palestra num local falando sobre a questão da vida. Conversei com ela, tenho as melhores referências, mas a Michelle citou, só para a gente lembrar, 3 mulheres, né, Silvio? Me ajuda aí, eu acho que ela falou da Carol Detoni, falou da Bia Kicis e falou da Priscila, dizendo que são as 3 senadoras que, segundo ela, o presidente Bolsonaro é convergente com ela. Bom, nós vimos o que aconteceu lá em Santa Catarina. Quase que a Carol Detoni é obrigada a sair do PL. E por que ela não saiu do PL? Porque a linha de ação adotada pelos estrategistas que assessoram Flávio era diferente. Era o irmão, né, que na verdade o Carlos se transferiu para Santa Catarina, ele entrou no pleito, mas eles queriam que o Espiridião Amin fosse a segunda vaga do Senado para fazer a convergência em cima de partidos de uma base maior. Só que quem foi que fez o barulho e não abriu mão da Carol Detoni? O próprio presidente Bolsonaro deu a palavra final e o pessoal teve que se virar para manter a Carol Detoni. 1-0 para Michelle. Qual foi o outro nome que ela falou? Bia Kicis. Bia Kicis, nós sabemos que é pré-candidata ao Senado, junto com o desembargador Sebastião em Brasília. E aí, onde é que fica a Michelle nessa história, se a Michelle for pré-candidata ao Senado? E ela citou a Bia Kicis. Esta semana, o Flávio Bolsonaro fez uma consulta sobre a possibilidade de ter a Bia Kicis como sua vice-presidente. Para vocês verem que a Michelle, 2-0 para a Michelle. Os 2 nomes que ela está falando são de mulheres fenomenais que o PL não poderia abrir mão de ter no Senado. Então a Michelle está falando bobagem? Não está. E o terceiro nome, que é a Priscila, lá no Ceará, eu posso afiançar para vocês. Abstraindo da estratégia lá do Ceará, que eu respeito, o pessoal tem uma visão específica ali daquele estado, eu compreendo perfeitamente. Agora, a Michelle colocou uma verdade muito séria, dizendo o seguinte: tudo bem, vocês querem cearenses tirar o PT do poder e vão apoiar o Ciro? Tudo bem, então. Deixa a Priscila ser a candidata ao Senado, já que vai negociar uma vaga ao Senado junto com o Ciro Gomes, e tira o pai do André e deixa então a Priscila. Então você veja que a Michelle, embora tenha toda essa questão, poderia ter resolvido essa questão familiar nos bastidores, poderia, mas a questão que a Michelle levantou não é familiar. A questão que a Michelle está levantando se reflete em Roraima nesse momento, por exemplo. Nós temos lá um ex-presidente de diretório que usa o nome do Bolsonaro. Ele, inclusive, é filho de uma ex-funcionária, acho que foi empregada do Bolsonaro, e era presidente do diretório em Roraima. O PL é completamente detonado em Roraima, ou seja, nós temos uma situação em que o presidente Bolsonaro teve o melhor desempenho de todos os estados na última eleição, e o PL em Roraima não consegue se organizar. Esse senhor, eu não vou nem dizer o nome dele, ele só teve 700 e poucos votos na última eleição e o PL não elegeu ninguém, nenhum deputado federal não elegeu ninguém. Num estado que não tem, o PT nem se cria. Por que existem essas questões? Porque tem gente usando o nome do Bolsonaro para se eleger, para suas articulações, mas que não tem realmente envolvimento ideológico. Então é importante a gente entender que algumas das questões que a Michelle está levantando são salutares, principalmente quando a gente chegar no segundo momento, que é o que eu acredito que vai acontecer, da convergência, do perdão,
do caminhar junto, até passa uma imagem para a população de maturidade, dizendo o seguinte: sim, nós temos vários segmentos. Alguns estados a gente consegue aquela situação ideal, como o Rio Grande do Sul, que nós temos ali já definido 2 senadores da direita fortes, tem ali o Van Hatten, que é do Novo, mas nós temos o governador e o segundo senador do PL. Está tudo arrumadinho. O Paraná está caminhando na mesma direção, Santa Catarina também, São Paulo ainda não está muito bem ajustado, vai depender ali talvez do Silvio agora chegando lá na eleição, ele vai dar um freio de arrumação lá, quem sabe o Silvio dá um ar de sanidade ao pessoal ali, né, e o pessoal se arruma, mas nós temos vários estados ainda com esse mesmo problema, e quem sabe essa ala mais revoltada, mais barulhenta. Eu gostei que o Flávio reconheceu do trabalho das mulheres, e é verdade. As mulheres do PL farão diferença nessa eleição e não é o momento da gente se dividir. Agora, uma coisa é certa, né, Silvio? O presidente Bolsonaro, ele reconheceu que nem ele sabia que a esposa tinha essa capacidade oratória. Ele não sabia, ele se surpreendeu quando a Michelle começou a falar em público. A experiência dela política é muito recente. Aquilo que o Flávio eventualmente falou e ela se sentiu ofendida de que ela não tem experiência política, é verdade. Qual é a experiência dela? Ela chegou agora, né? Aproveitando a Copa, né? Já que a gente tem ali o Romário, eu lembro do Romário, né? Falando, aquele que entra no ônibus e já quer sentar na janela, né? Ele usava essa expressão aí futebolística para explicar aquele que chega no time, né? E já quer logo a cadeira de titular, a camisa de titular, mas a verdade é que a Michelle, embora não tenha experiência política, embora tenha errado talvez no timing, nem sei, porque talvez o timing fosse esse, antes da gente chegar a julho nas definições. Tem muita coisa que a gente tem que descobrir o seguinte: o Flávio representa a voz do Bolsonaro, a Michelle também diz que representa a voz do Bolsonaro. E agora, quem é que vai desconflitar essas duas vozes? Quem é que realmente está trazendo a vontade do Bolsonaro, já que o Alexandre de Moraes, com o seu ardil, não nos deixa ouvir do próprio Bolsonaro o que ele nos dá de diretriz? Então, eu creio que, apesar de tudo, Silvio, eu olhei toda essa celeuma como um momento de um catalisador, digamos assim, de amadurecimento da nossa estratégia para esse ano. Nós precisaremos amarrar essas pontas. Minas Gerais. Como é que fica Minas Gerais? Nós temos que entender, vamos de Cleitinho? Qual vai ser o palanque do Flávio lá em Minas Gerais? E aí? Tudo isso nós precisamos entender que estamos exatamente na fase. E aí, o Nicolas, que é outro que também é bombardeado. A Michelle reclamou de algo que eu acho legítimo. Ela reclamou que ela tem sido atacada muitas vezes por grupos na direita e atacada de uma forma vil, baixa. E a mesma coisa tem acontecido por vários grupos exigindo do Nicolas, exigindo... E a gente sabe que essa demanda ela é legítima, porque a gente quer ver tracionar, só que a campanha eleitoral ainda não começou. Então, por isso eu digo para você, Silvio, que eu olhei esse movimento todo, olhando a parte do copo cheio, né? Tem o copo cheio e o copo vazio. Eu, na minha visão um pouco mais otimista, eu acredito que vai ser um catalisador, sim, para que a gente chegue a alguns ajustes, como foi feito em Santa Catarina, terá que ser feito em Brasília e terá que ser feito no Ceará também. Quem sabe a gente não chega ao meio termo, né? Vamos então, ok, vai de Ciro então no primeiro turno mesmo? Não vai apoiar o Girão? Tudo bem, mas pelo menos então vamos botar um candidato para o Senado que seja bolsonarista realmente. Ah, mas o pai vai ser fiel ao André. Tudo bem, mas olha, não dá nem para comparar em termos de qualidade, capacitação, até de militância, prepara aderência ideológica. E eu acho que nesse ponto a Michelle também nos alertou para algo muito importante, Silvio. USA Brasileiras. Entre no site e saiba como adquirir o seu modelo exclusivo. Para mulheres de bom gosto e que são femininas. USA Brasileiras, o seu chinelo perfeito.